Voltamos com o programa Segurança Jurídica Brasil, no canal Viver Brasil. Ouvindo Fernando Martelletto, defensor público do Estado de Minas Gerais. Fernando, nós falamos no primeiro bloco das atuações da Defensoria Pública em Minas Gerais. Quais são as áreas mais importantes? Assim, eu sei que o leque é imenso, né, de atuação da Defensoria. O que foi mais procurado em 2022? Faça um balanço aí. O que as pessoas mais... A pandemia deve ter afetado muito, né, as pessoas no que se chama da judicialização da saúde, né, no campo, principalmente de remédio, né? Sim. Mas também temos direito de família, sucessões, inventários. O que é mais procurado? Ações possessórias, reivindicatórias, um grande número de ações, né? O leque de atuações é muito grande, porque a complexidade da vida também assim o é, né? Então, como o Luiz Cláudio comentou, você comentou, Luiz Cláudio, diversas frentes de atuação. Mas, sobretudo, em razão da pandemia, o que se revelou, o que trouxe mais à tona a necessidade da atuação da Defensoria foi exatamente na área de saúde e na área de pacificação dos conflitos domésticos. Foram duas áreas assim que demandaram muito a Defensoria. A gente não parou de trabalhar durante a pandemia, em momento algum, pelo contrário, trabalhou-se muito nesse período, buscando esse acesso da população mais carente a essas questões da saúde, busca de leitos, das questões emergenciais, né? de doenças, enfim, toda a sorte, para além da questão do Covid. Né? E, pelo próprio isolamento social, houve um acréscimo muito grande nos conflitos das relações domésticas. E isso também, sobretudo, em relação à violência contra a mulher, onde o papel da Defensoria foi primordial nessa pacificação social, buscando meios extrajudiciais de conflitos. E, nesse ponto, nós tivemos um êxito muito grande, por exemplo, por meio do núcleo de saúde, em que se conseguiu fazer diversos acordos com os entes públicos, tanto federal, estadual quanto municipal, para que não fosse necessária a judicialização para obtenção de medicamentos, para ter acesso a leitos hospitalares. E hoje os próprios entes públicos veem de forma muito positiva esse trabalho extrajudicial, porque trouxe um equilíbrio nas relações, sem precisar demandar aqueles processos demorados da justiça. Isso foi muito bacana. E eu também gostaria de ressaltar que um trabalho marcante da Defensoria Mineira foi o atendimento às vítimas da tragédia da Vale. Eu não costumo falar a tragédia de Brumadinho, porque a gente não pode estigmatizar uma cidade tão bela como Brumadinho, que é berço do Inhotim, que tem ali o meio ambiente tão bonito, né? Ser rotulado por conta daquela questão. Mas a atuação da Defensoria foi decisiva em dar aos atingidos de Brumadinho uma solução célere, rápida, que não apagou o sofrimento e as dores que aquelas pessoas atingidas sofreram, mas que pôde permitir-lhes um recomeço. É o virar a página e seguir em frente, né? Administrando, internalizando os seus sofrimentos. E foi tudo construído de forma extrajudicial, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais apenas homologando aqueles acordos e acordos que foram firmados com bases em indenizações com critérios internacionais. E, nesse ponto, a Defensoria de Minas foi vanguardista. Haja vista que, até hoje, a questão de Mariana ainda não foi solucionada.
né? Foi um modelo diferente adotado lá por outras instituições. A Defensoria de Minas não participou diretamente, e o modelo que nós adotamos, no caso Brumadinho, este sim se mostrou efetivo e hoje é uma referência nacional, o que mostra o exemplo das várias atuações da Defensoria Pública nas diversas áreas, sempre voltada para o bem-estar e em prol do cidadão, que é o destinatário do nosso serviço. Fernando, e como é que está organizada a Defensoria em Minas Gerais, né? Minas Gerais, 853 municípios, em torno de 300 comarcas. Uhum. A Defensoria Pública está instalada em quantos lugares? E você sabe de cabeça quantos defensores públicos tem, defensores e defensoras tem em Minas Gerais? Cláudio, embora a nossa lei complementar, que organiza a carreira da Defensoria Pública em Minas Gerais, preveja um efetivo de 1.200 cargos, hoje nós temos em torno de 700 defensores públicos na ativa. Esses defensores estão distribuídos em diversas comarcas, tanto do interior quanto aqui na capital, e, por sua vez, em diversos órgãos de atuação, né, que são bem diversificados. Família, área civil, criminal, execução penal, área de saúde, defensoria do idoso, consumidor, pessoas com deficiência, uma série de atuações. Mas nesse contexto, nós temos uma defasagem tanto de recursos humanos quanto de recursos materiais para atender a uma emenda constitucional que é de 2014, que determinou que em 8 anos, em todo o território nacional, todas as comarcas ou unidades judiciárias na área federal deveriam contar com pelo menos um defensor público atuando. E hoje a média nacional, em Minas não está diferente, é da ordem de 40%. Muito a gente conseguiu avançar, especialmente nesses últimos 4 anos. Mas o desafio é muito grande, né? E se nós quisermos ter um modelo constitucional de acesso à justiça que funcione efetivamente, a gente precisa pintar o mapa de Minas e do Brasil de verde, que é a cor da Defensoria Pública. Muito bem. E onde não tem defensor público, a atuação é feita através de um advogado chamado advogado dativo. Sim. Né? O advogado dativo, então, é aquele nomeado pelo juiz, né, para atender. Mesmo porque se tem um defensor na cidade, e é uma comarca única, se o defensor assume um lado, vai ter um conflito de interesse. Vai ter um conflito de interesse. Né? Vamos imaginar aqui uma investigação de paternidade. Sim. Contra um homem hipossuficiente de violência doméstica, né? A questão de violência doméstica. Aí se tem um defensor de um lado, do outro lado terá que ter um advogado dativo, né? Sim. Explica aí o que é o advogado dativo para lei. Porque, querendo ou não, a pessoa que não tem recurso também não tem que pagar. Não tem que pagar o advogado dativo. O juiz vai nomear as custas do Estado. Parece que tem uma tabela existente, né, entre o Estado. É isso, né? Exato. Então, só retomando um pouquinho, o legislador constituinte originário optou pelo modelo público de assistência judiciária, né, jurídica, integral e gratuita, porque a assistência jurídica ela é mais abrangente até do que a judiciária. Exatamente. Né, porque ela não vai ficar restrita só ao âmbito do judiciário, do fórum, né? Outras atuações. Resolve judicialmente e extrajudicialmente. Exatamente. Mas foi esse o modelo adotado. Porém, né, a gente tem essa clareza, a consciência, de que nós não temos meios ainda para alcançar essa capilaridade de chegar a todos os pontos. E realmente hoje a maneira que se encontra para oportunizar o acesso à defesa para essas pessoas que não contam com a defensoria nas suas comarcas é a nomeação de advogados que normalmente atuam nessas comarcas pelos juízes, são os advogados dativos, que vão fazer esse papel
de defesa. É uma situação distorcida que gera muitos encargos para o Estado, porque quem nomeia é o juiz, que pertence ao Poder Judiciário, e ele arbitra os honorários que serão pagos ao advogado dativo pelo serviço prestado, justo, né, de forma justa. Muitas vezes não segue a tabela de orientação, o parâmetro que a OAB fornece, e quem vai pagar essa conta é o Poder Executivo, que vai pagar os chamados precatórios decorrentes desses serviços prestados. Então, o Estado fica onerado e muitas vezes a população fica atendida de forma, como é que eu diria? Ela não atende 100%. Parcial, né? Parcial. Né? Vai ser atendida de forma parcial. E aí é importante que haja uma política pública de Estado que possa organizar esse trabalho, né? Em que a Defensoria, penso eu, que deva atuar como a grande gestora, a coordenadora desse trabalho, mas que não pode prescindir do trabalho dos nativos, porque nós temos que reconhecer que nós não temos meios para chegar a todos os lugares. E assim, trabalhando... O guarda-chuva não atende. Né? E trabalhando de forma sintonizada, em harmonia, nós temos que pensar principalmente no cidadão. Não é a forma como o acesso à justiça vai chegar. É o acesso à justiça chegar. Né? É o cidadão que tem que estar em primeiro lugar para receber o serviço público. Fernando, nós não podemos perder a oportunidade de fazer uma utilidade pública aqui, Sim. Né? Porque a Defensoria Pública ela tem a utilidade pública essencial na sua raiz, né? Que é atender ao hipossuficiente. Então, o nosso programa, que além de passar pelo canal 9, canal 527, ele também é transmitido nas mídias sociais, né? É assistido por muita gente aí da área do direito, né? Por muitas pessoas que curtem aí YouTube, né? E a internet é gratuita, então tem muita gente que nos assiste. Então eu gostaria que você informasse assim, quem está precisando aí de um defensor público, como é que faz para ter acesso, o que ele pode checar aí na internet, quais são os endereços virtuais e o físico. Você tem endereço físico? Sim. O endereço físico é a nossa sede em Belo Horizonte, que fica na rua Guajajaras, 1707, no Barro Preto, um quarteirão antes do Fórum Lafayette. Né? A rua Guajajaras ali é paralela com Augusto de Lima. Então, comparecendo presencialmente à sede, a pessoa vai ser direcionada, vai ser acolhida para esse atendimento. Em não estando em Belo Horizonte ou não podendo ir à sede, eu recomendaria que entrasse no site da Defensoria Pública, né, o www.defensoriapublicamg.def.br, repetindo, www.defensoriapublicamg.def.br, e ali o cidadão vai ter acesso a todas as informações das comarcas que são atendidas pela Defensoria Pública, das unidades de atendimento, dos endereços, dos telefones e dos diversos meios de contato com a Defensoria, que hoje já trabalha inclusive com aplicativos que podem ser acessados pelos seus smartphones. Fernando, te agradeço demais, viu, uma alegria, né? E se a gente puder auxiliar as pessoas que estão em casa aí ou que estão na internet nos assistindo, já será uma grande vitória desse programa, né? Aquela pessoa que está procurando, está com a cabeça quente lá, falou, agora eu vou procurar um defensor e resolver minha situação jurídica, seja de endividamento, seja aí de uma judicialização de uma questão de saúde, de remédio, seja um conflito familiar resolvido, né? É para isso que existe, né, o trabalho de um advogado, de um defensor público. Quero agradecer imensamente aos telespectadores que nos assistiram em mais uma edição do programa Segurança
Jurídica Brasil. Fernando, despeça aí da turma aí. Luiz Cláudio, eu é que tenho a agradecer a oportunidade, como agente público de transformação social, poder vir passar essas informações para esse público tão seleto e tão importante, para que a gente possa, com o nosso trabalho, dar dignidade e promover cidadania a todas e todos. Muito obrigado.